E aí, hoje a gente vai montar um verdadeiro modelo mental para a gente conseguir analisar aquelas situações de pura pressão do esporte. E para fazer isso, vamos usar um cenário que é super real e bem dramático como nosso ponto de partida. Imagina só o cenário. Um time precisa tirar uma desvantagem de 3 gols para, no mínimo, sonhar com os pênaltis. E não é em qualquer jogo, é numa semifinal de Libertadores. Parece uma missão impossível, né? A análise de hoje vai usar jogos de verdade, não para dar palpite, mas como se fossem laboratórios para a gente construir junto um jeito mais inteligente de analisar. Vamos nessa? Isso já joga a gente direto na pergunta principal. E aí, quando todo mundo está olhando para a mesma direção, quando o resultado parece óbvio, como é que a gente acha uma oportunidade de verdade? Onde é que se esconde o valor quando o roteiro do jogo já parece estar escrito? É exatamente isso que a gente vai investigar. Nosso primeiro estudo de caso vai ser justamente essa situação do Palmeiras. O time precisa de uma virada daquelas, fazer pelo menos 3 gols. É uma tarefa gigantesca, mas é exatamente nesse tipo de caos que uma análise estratégica bem feita mostra o seu valor. Para começar, a gente precisa entender um conceito que é a base de tudo: a probabilidade implícita. As odds, que são as cotações, elas não são só números, tá? Elas são a tradução em porcentagem da chance que o mercado acredita que algo tem de acontecer. A conta é simples, é só fazer 1 dividido pela odd e multiplicar por 100. E olha só, aplicando essa formulinha com as odds de 1,20 para a vitória do Palmeiras, o que o mercado está dizendo é que existe uma chance de 83% do time ganhar o jogo. 83%. Mas aqui está o pulo do gato. Uma vitória simples é o que todo mundo espera. O verdadeiro desafio é pensar além disso. É bem aqui que a estratégia entra em campo. Pensa comigo, os mercados mais famosos, tipo quem vence, quantos gols ou escanteios, já foram analisados até não poder mais. O valor de verdade raramente está ali, na superfície. É preciso ir mais fundo, explorar os mercados de nicho, aqueles que forçam a gente a pensar em como os times vão se comportar em campo. Vamos pegar um exemplo prático para ficar claro. O Palmeiras precisa ir para cima com tudo, certo? Isso significa que o goleiro da LDU, o Alexander Domingues, vai ter um dia bem cheio. O mercado sabe disso. Por isso, a linha para mais de 4,5 defesas dele paga pouco. Mas, se a gente cavar um pouco mais e ver que num outro jogo um goleiro fez 7 defesas contra o Palmeiras, opa! Aí uma linha um pouco mais alta, tipo mais de 6,5 defesas, começa a parecer bem interessante, com odds muito melhores. Isso mostra direitinho a diferença entre só prever e caçar valor. Legal, agora vamos virar a chave, porque nem toda análise é feita antes da bola rolar. E para falar da análise em tempo real, o jogo entre Lanús e Universidade de Chile vai ser o nosso laboratório perfeito. A análise ao vivo tem um passo a passo. O mais importante de tudo é focar no que está rolando em campo ali no momento. A fama do time ou o que ele fez semana passada perde a importância. O ponto central é achar a divergência. Aquele momento em que o desempenho de um time é bem melhor ou pior do que o preço que o mercado está oferecendo na hora. E essa fase aqui, ela resume tudo. Achar que um time vai jogar de um jeito só porque sempre jogou assim é a maior armadilha que existe. Cada partida é uma história completamente nova. E a análise ao vivo é o que permite a gente ler essa história conforme ela acontece. O Lanús, por exemplo, tinha um histórico de começar os jogos meio devagar e só engrenar no segundo tempo. Imagina quem se baseou só num o Lanús é muito forte em casa, sem assistir aos primeiros minutos para ver como o time estava de verdade, poderia ter se dado mal. A observação ao vivo é o nosso tira-tema para qualquer ideia que a gente tinha antes do jogo. Ok, com todas essas ferramentas, agora a gente precisa falar do que pode dar errado. E o que pode dar errado geralmente são os vieses cognitivos, aquelas armadilhas da nossa própria mente que levam a gente para decisões ruins. Vamos passar por algumas bem rapidinho. A primeira é a tal da memória afetiva. É aquela tendência de ir com um time só pelo peso da camisa, pela fama. Pega o exemplo da Lazio contra o Pisa. O nome Lazio é gigante, ele brilha. Só que uma análise mais fria, sem emoção, ia mostrar que o Pisa vinha dando um calor danado em times grandes. A análise tem que ser sobre o momento, não sobre o nome na camisa. A segunda armadilha é a das odds esmagadas. A gente vê muito isso em começo de Copa, sabe? Um time gigante contra um bem pequeno e a odd pro favorito fica tipo 1,07. Matematicamente, o retorno é tão, mas tão baixo que não justifica nem o menor dos riscos. Simplesmente não tem valor ali. E esse gráfico aqui deixa isso bem visual. Uma aposta de valor, como aquela do goleiro que a gente viu, tem um risco calculado, mas a recompensa faz sentido.
Já as odds esmagadas, elas têm um risco que, por menor que seja, é desproporcional para um ganho que é praticamente zero. Então, como é que a gente junta todas essas peças? O que a gente pode tirar desses exemplos todos para montar um jeito de pensar que funcione na prática? Bom, aqui está um resumo do nosso kit de ferramentas. Primeiro, sempre traduza as odds em probabilidades, para entender o que o mercado está esperando. Segundo, fuja da manada, procura valor onde ninguém está olhando, nos nichos. Terceiro, confie no que está vendo, use o ao vivo para testar suas ideias. E por último, e talvez o mais importante, se conheça. Saiba quais são suas armadilhas mentais para não cair nelas. E com isso, a gente chega na ideia central de tudo isso. O objetivo aqui não é ter uma bola de cristal, não é adivinhar o futuro. É ser um bom observador de mercado, um caçador de ineficiências. É encontrar aqueles momentos em que o preço oferecido por algo simplesmente não bate com a realidade do que está acontecendo. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. No mundo com tanto dado, tanta estatística disponível para todo mundo, será que o verdadeiro diferencial não está em conseguir analisar o comportamento? Em entender a pressão, a motivação, o lado humano da coisa, que os números sozinhos não conseguem mostrar? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu e até a próxima!